Boa noite, igreja. Nós estamos aqui para mais um culto de celebração a Deus. Todos os domingos esse é o nosso culto de celebração a Deus. E hoje tivemos um domingo maravilhoso de sol. Vamos orar. Nosso Deus, tudo que nós acabamos de cantar, Senhor é Deus, só Tu és Deus, sobre tudo, sobre todas as coisas, o Senhor é Deus, Deus Todo-Poderoso. Senhor, continua falando conosco. Continua, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Graças a Deus, o Senhor nos trouxe, nos guardou, tem nos protegido, tem nos dado graça, livramentos. Nós somos muito gratos a Ele. Por isso estamos aqui para agradecer ao Senhor por essa semana que começa e agradecer pela semana que se encerrou ontem. Eu creio que Deus está no controle de tudo. Eu creio sinceramente que Deus controla tudo, não como um controlador, é como soberano. Ele sabe todas as coisas que estão acontecendo, Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. O que acontece é que, às vezes, nós nos esquecemos disso e vemos as coisas acontecendo e pensamos assim, as coisas estão fora do controle. As coisas estão ficando difíceis demais, a situação está crítica, está caótica, mas nós precisamos acalmar os nossos corações, falar para nós mesmos, o meu Deus é soberano, Ele está no controle dessa situação, eu não preciso me preocupar, até porque preocupação não resolve nada, só traz doença, problemas, ansiedades e outras coisas. Então, nós precisamos pensar dessa forma. Ainda que a situação esteja parecendo que não tem controle, Ele está. E eu gostaria que vocês... Eu vou fazer uma pergunta, para responder, para pensar. Você também, todos os dias, porque é um dia de cada vez mesmo... Nós só vivemos o presente, o passado não tem retorno, o futuro não chegou ainda, só vivemos o agora, o presente. Então, vocês têm também certeza que o Senhor Deus está no controle de tudo? Ou você fica com muito medo e não sabe como fazer, e fica doente, fica preocupado? Eu já fui muito assim no passado, mas para a glória de Deus, graças a Ele, a palavra vai mudando a gente. Quanto mais a gente vai ouvindo a palavra, quanto mais a gente experimenta muitas coisas que nos acontecem, essas situações que nós pensamos que provação é essa, tão terrível, mas é para nos fortalecer. Sempre saímos mais fortes, graças a Deus. Mais uma coisa que eu quero compartilhar é que quando a pandemia começou, não sei vocês, mas eu pensei assim, quando estava já com um mês, aquele horror, todo mundo em casa, eu falei, agora o mundo vai ficar melhor. Depois dessa pandemia, não achava que fosse, no começo eu não pensei que fosse durar tanto, eu acho que a maioria não pensou. Mas eu falei, nossa, ninguém vai esquecer dessa situação. As pessoas, quando isso tudo acabar, as pessoas vão ser outras pessoas. As pessoas não vão mais tratar os problemas da mesma forma. Quando elas vão pensar, eu perdi um parente, eu perdi um amigo, eu sofri com essa doença, outras muitas coisas, porque foi demais, foram muitas mortes, foram muitas pessoas
internadas, entubadas. Isso vai mexer com as pessoas e elas vão se tornar melhores, porque vão se reconhecer como finitas e totalmente impotentes. Então, elas vão ficar diferentes, vão ser diferentes. Mas, infelizmente, parece que não é isso que nós estamos vendo. Não é bem assim. Nós vemos crentes que não estão, aliás, priorizando a palavra. Poucos estão aproveitando as oportunidades para evangelizar. Vai visitar uma pessoa, não pode entrar porque só no celular fala, pode orar com aquela pessoa. Se a pessoa não é convertida, ela pode perguntar: você quer aceitar a Cristo, receber Jesus? Ou então vai visitar por outra doença, ou quando está em algum lugar que se comente sobre essa situação que estamos vivendo, em todos os aspectos, no mundo todo, além da doença, né? Além da doença, toda essa crise, nós acabamos de testemunhar tudo que está acontecendo no Afeganistão, aquela cena chocante, tudo isso, e a pandemia continuando. Então, parece que não está fazendo muito efeito, porque reuniões para orar, muitos pede oração por fulano, por beltrano, por ciclano, e nós oramos, mas depois nós não temos, às vezes até falam: olha, fulano já ficou bom, mas não aproveita a oportunidade para chamar essa pessoa, não é para vir para a CBO, não, para ir para uma igreja próxima da casa dela, para que ela possa ouvir a palavra. Ou então, depois que passou tudo isso, fazer uma visita e falar: olha, foi o Senhor, não somos nós não temos poder nenhum, mas Deus pode. E nos relacionamentos, que é o que eu gostaria muito que a gente pensasse, hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, não só relacionamento de marido e mulher, pais, e relacionamentos de um modo geral. Sobre os relacionamentos, que antes eles eram problemáticos, na pandemia eles ficaram tão quanto eram ou piores. Mas o tema da mensagem, ele é: eu posso melhorar meus relacionamentos. E você pode começar a abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37, nós vamos ler rapidamente, e depois, aos poucos, nós vamos meditar. O Espírito com certeza vai trazer à nossa mente esclarecimento. Então, 10 a partir do 25. Muitas pessoas, inclusive na minha versão, fala assim, o subtítulo aqui, a parábola do bom samaritano. Mas tem muito mais do que isso. 25, olha bem. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou:
Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui de volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Jesus está dizendo para nós também, né? Não só para ele, mas para nós também. E, olhando para esse texto, eu vejo aqui, primeira coisa que eu vejo, Jesus responde com perguntas. Nesse texto, o mestre da lei perguntou, e Jesus devolve a pergunta para ele. No 25, o mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: olha bem, o que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Porque ele poderia, a escritura dizer, e ele entender de forma diferente. Aí é uma pergunta que a gente tem que pensar aqui, olha bem, uma situação. Sendo o homem um mestre da lei, então ele conhecia toda a lei de Moisés, todos os judeus conheciam, que dirá um mestre da lei. E se ele conhecia, esse assunto aqui, isso eu tenho tela para vocês, esse assunto a gente vai ver em Levítico, como é que acontecia, como era falado, como era passado para eles. Então, esse homem, Levíticos 18, versículo 5, olha o que diz: se obedecerem às minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão, eu sou o Senhor. Então, ele sabia, como mestre da lei, que era obedecendo, que era fazendo a vontade de Deus, seguindo o que Jesus ali no caso estava falando. Jesus ainda estava ali. Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Estava conversando com ele. Por isso Jesus fala para ele, como ele sabendo que ele era mestre da lei, você sabe o que está dizendo, o que diz. Principalmente são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Mas aqui, especialmente em Levítico. E aí, o mestre da lei resolve fazer outra pergunta. A outra pergunta é no 29. Porém, o mestre da lei, no 29, que nós estamos vendo na Bíblia de vocês. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? E olha só, pela lei que Deus deu a Moisés, ele sabia quem era o próximo dele. Vamos ver então Levítico 19,
o verso 18, a parte B. Olha quem era. Mesmo assim, mas ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. Toda a vida, ali em Levítico, quando você tiver interesse, você vai olhar, vai ler, Deus falando assim com Moisés: eu sou o Senhor, diga isso para o meu povo. Lembra que eu já tenho falado aqui? Deus usava um profeta, uma pessoa que ele escolhia para falar com o povo, ser voz de Deus para o povo. Então ele disse isso. E ele vai e fala para Moisés dizer para eles: eu sou o Senhor, né? E estou dizendo, ame os outros como você ama a você mesmo. Mesmo assim, Jesus, então, o próprio mestre da lei, né? Tinha que responder a pergunta dele, porque ele sabia. Jesus só falou isso. Você não sabe? Mas Jesus, ainda assim, não deixou só nessa situação. Só ele respondendo e Jesus falando, isso mesmo, tá certo, você sabe mesmo, hein? Jesus aí vai além. Jesus conta a parábola do bom samaritano. Então, Jesus responde contando isso. E, contando essa parábola que nós vamos ver, Jesus, ele nos ensina nesse texto, número 2, que muitos são apenas religiosos. Aí vamos abrir bastante agora o nosso ouvido, vamos imaginar bem como que nós estamos vivendo, qual é a posição que nós estamos tendo, vamos nos comparar com o samaritano e nos comparar com os outros que estavam ali, tá? Jesus respondeu assim, a parábola, olha, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Que lugar que ele estava? Jericó? Para Jerusalém, para Jericó? Alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, olha o assalto, bateram nele e o deixaram quase morto. 31. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. E o homem era um compatriota dele, um judeu que estava ali, todo machucado, não sabia nem se estava vivo ou morto. Mas o sacerdote passou por outro lado. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Bem, um era sacerdote. Ele estava voltando de Jerusalém. Provavelmente, o sacerdote foi adorar a Deus em Jerusalém. Foi lá no templo, foi lá em Jerusalém adorar a Deus, fazer orações, agradecer, pedir, não sabemos, mas era um sacerdote. E o que acontece é que quando ele volta, ele ignora o homem que estava precisando urgentemente da sua ajuda. Ele passa do outro lado. Depois passa o levita. Provavelmente o levita também foi a Jerusalém a adorar a Deus. Inclusive, ele aproveitou para louvá-lo, cantar louvores. Ele era um levita, ele aproveitou para isso e fez, talvez, uma oferta para o Senhor Deus, sacrifício, porque ele era um judeu, ele foi adorar. E o que acontece? Quando ele volta, ele faz igual ao sacerdote. Ele olha, o sacerdote nem está lá que olha, ele passa de lá, vê de longe. Ele olha, vê uma pessoa que era um compatriota dele, era um judeu como ele, todo machucado, e ele não faz nada, ele vai embora. Ambos religiosos apenas. Devemos nos lembrar desse texto quando alguém está realmente precisando de ajuda e nós devemos fazer o possível para ajudar, pois é isso que Deus quer de nós.
Às vezes, a pessoa só precisa desabafar. Ela não precisa de uma ajuda financeira, ela não precisa de nada seu, material. Ela precisa só de contar, de chorar, de contar os problemas, de chorar as mágoas. E a pessoa, às vezes, não tem tempo. Eu não tenho tempo para isso, não. E agora, em terceiro e último lugar, eu também aprendo com esse texto que Deus quer que eu tenha sempre as motivações certas. Porque, por exemplo, não vou citar que tipo de religião, mas tem religião que tem ajuda a pessoa, mas a motivação não é certa. Nós ajudamos as pessoas, por quê? Porque Jesus ama a todos que Ele criou, todos foram criados à sua imagem e semelhança, e o que eu puder e que você puder, como nós amamos a Deus, nós fazemos isso porque é isso que Ele faria, e é isso que Ele quer que façamos. Mas algumas religiões fazem por outros motivos. Se eu ajudar, eu vou ganhar, vou para o céu. Tem umas que dizem até, pregam isso. Eu vou para o céu se eu fizer muita caridade. Então, é o 33. Vamos agora falar sobre o samaritano. Mais um samaritano que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Gente, às vezes, cá para nós, não precisa responder, mas se você realmente for sincero, quantas vezes a gente também vê uma pessoa numa situação, fica com muita pena, e com muita pena a gente vai embora. Estou com uma pena, mas com muita pena a gente vai embora. Então, muita pena não é o suficiente. Aí ele fica com muita pena dele, mas no 34, olha o que ele faz, o samaritano. Então, chegou perto dele, vamos imaginar a cena, o cara moribundo ali, o samaritano chega perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e, em seguida, os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal, vamos imaginar hoje no nosso carro, todo sujo de sangue, e o levou para uma pensão onde cuidou dele. Ele não pagou ninguém para cuidar, não. Ele cuidou do homem. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Samaritano, para quem é novo na fé, é um indivíduo natural da região de Samaria, próximo de Jerusalém. Na época de Jesus, os judeus, muitos, odiavam os samaritanos, consideravam os estrangeiros impuros até, não falavam com eles. E esse homem que estava caído ali era um judeu que não falava com o samaritano. Ali ele teve que falar quando ele acordou, porque ele foi cuidado com todo carinho, foi socorrido, não por aquele sacerdote, não por aquele levita que era compatriota, mas ele foi cuidado pelo samaritano que estava passando ali. E esse texto, ele também nos ensina que nós agradamos a Deus quando nós nos aproximamos das pessoas que têm necessidade de ajuda. No texto, o homem precisava era de socorro. Seja qual fosse o tipo de viagem do samaritano, ele podia estar fazendo uma viagem de negócios. Também poderia estar passando por ali fazendo uma viagem de férias. E ele ia pensar: poxa, eu vou parar aqui para socorrer esse homem, ainda vou ficar cuidando dele,
colocar no meu animal, limpá-lo, dar dinheiro para cuidarem dele aqui, para o dono da pousada, da hospedaria, cuidar dele. Olha o coração dele. Seja qual fosse o tipo de viagem desse samaritano, de negócio, de lazer, ele parou para socorrer o estranho. Se fosse você, você perderia seu tempo para socorrer alguém naquela situação, numa estrada dessa, onde tinha assalto, parece coisa do presente de hoje, tiraram a roupa do corpo do homem, deram uma surra no homem, para levar a roupa do corpo, para nada, por maldade. Esse samaritano, ele teve piedade do caído. Algumas versões falam que ele teve compaixão daquele homem. Precisamos nos aproximar das pessoas pela motivação certa, pois tem pessoas que fazem coisas boas, como eu acabei de dizer, por motivos errados. Exemplo, ajudam para ter alívio de consciência. É uma coisa, a pessoa faz uma coisa boa para ajudar a aliviar a consciência dela, motivo errado. Tem pessoas que ajudam só para ter aprovação. Olha, eu fiz isso, para ser aplaudida. Muito bem, olha só. Tem vários motivos, motivação errada. O texto nos ensina que é preciso nos aproximarmos do outro, mesmo que o outro não tenha nada para nos dar em troca. Porque ajudar um milionário, ajudar uma pessoa que pode te fazer um favor, isso é fácil. Mas ajudar aquele que não pode te dar nada em troca, a não ser trabalho, porque o samaritano deu trabalho para o cara. Também preocupação. Deu preocupação. E até dor de cabeça. Ele chegou atrasado aonde ele ia, no passeio que ele ia fazer, ou no trabalho, o que fosse que ele estava viajando, ele chegou atrasado, porque ele ficou cuidando daquele homem. 34. Antes disso, esse samaritano, vendo o homem largado na estrada, sabendo que ele não tinha nada para lhe dar em troca, mesmo assim, só para reforçar, ele se compadece e vai ajudá-lo. 34. Então, chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no próprio animal e levou para uma pensão onde cuidou dele. É só para falar sobre o azeite e o vinho. Azeite e vinho eram elementos que eram derramados no altar de adoração a Deus. O homem, esse samaritano, ele tinha, algumas versões falam óleo e vinho, mas geralmente esse material era para fazer isso. E ele vai e põe o azeite, que não era barato, e o vinho para curar os ferimentos dele. E o 36, então Jesus já perguntou ao mestre da lei, na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse, pois vá e faça a mesma coisa. Eu desejo que o Espírito Santo venha a começar por mim, me tocar e tocar em vocês, para que nós nos lembremos que nós não somos o centro do universo. Nós não precisamos ficar tão preocupados com as nossas coisas que não temos tempo para ouvir aquele que precisa. Não temos tempo, não podemos separar alguma coisa que nós não usamos há tanto tempo. Mas está tão nova ainda, não vou dar não. Não vou dar não, porque pode ser que no ano que vem volte à moda e eu possa usar. Então, nós precisamos nos desapegarmos de coisas assim que são daqui da terra, porque nós não somos desse mundo, nós estamos de passagem.
e às vezes uma curta passagem, mas então que o Espírito Santo possa nos dar esse jeito desse samaritano, que nós possamos imitar esse samaritano, que é nos aproximarmos do outro com a motivação certa, não por interesse, mas por amor a Deus. Isso é amar ao próximo. Então, quem é o próximo? O próximo não é aquele que está, também pode ser aquele que está do teu lado, mas o próximo é qualquer pessoa criada por Deus que te pede, que precisa do seu socorro, independente de você conhecer ou não. Ah, mas cuidado, que tem próximo aí que engana, que precisa. Vamos pedir discernimento e sabedoria a Deus, porque não é isso não é bom. Infelizmente existe sim. Porém, se eu estou dando aquilo que Deus colocou no meu coração, eu estou fazendo a minha parte. E com certeza, Deus que está vendo, que conhece o coração da gente, vai nos abençoar.